Olá, prezados irmãos, família Alvorada. Mais uma vez nos encontramos num domingo na presença do Senhor e eu tenho certeza que esse domingo será muito abençoado. Estamos na nossa escola de oração, um espaço que Deus nos dá, um tempo que Deus nos permite, por meio da tecnologia, pararmos, refletirmos, meditarmos na sua palavra e mais do que nunca orarmos ao Senhor. Que bom que você esteja comigo na escola de oração, escola onde nós aprendemos a viver para agradar ao Senhor, porque nós oramos ao nosso Deus. E eu queria neste dia, nesta hora, nesta escola, compartilhar com os irmãos o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8. E o texto é muito especial e diz assim ao nosso coração: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que o Senhor abençoe esta palavra e que aprendamos muito com Ele nesta manhã. Meus amados irmãos, todo o capítulo 4 de Tiago é muito interessante. Tiago estava preocupado, como todo o texto dele, toda a carta, com a vivência, com a prática cristã dos filhos de Deus. Este também deve ser o nosso maior problema. Às vezes nós não praticamos aquilo que cremos. Temos dificuldade de colocarmos em prática a palavra de Deus, inclusive a oração. Então é muito importante observarmos atentamente o ensino de Tiago. No versículo de número 3, Tiago nos orienta de maneira especial aqui nesse texto e ele fala o seguinte: nós não temos porque não pedimos. Tem gente que tem medo, por não conhecer aquele Deus a quem ele está pedindo, de fato colocar a sua petição, a sua oração diante do Senhor. Tem gente que faz pedido a Deus, mas não recebe, diz o texto, porque pede mal. Ou seja, pede, como diz o texto aqui, para o seu próprio prazer. E isso impede que a nossa oração seja impedida de alcançar o trono da graça de Deus. Mas no verso 8, meus amados irmãos, Tiago muda o foco. Ele dá ênfase aqui a uma experiência íntima e profunda com Deus. Portanto, ele diz: chegai-vos a Deus. A palavra aqui, meus amados irmãos, como vários outros versículos aqui, a palavra começa com um imperativo. E esse imperativo, nesse capítulo, e especialmente nesse texto, tem a ver com um comando, com uma ordem, com uma exortação que precisa ser praticada, que precisa ser cumprida. Então Tiago, meus amados irmãos aqui, ele envolve no seu texto vários imperativos. Ou seja, vários comandos, várias ordens. Em outras palavras, o que nós precisamos aprender é que a nossa intimidade com Deus depende única e exclusivamente de nós. Isto é, de cumprirmos a ordem ou não. A intimidade com Deus não é um dom, é um presente que nós recebemos, porque Deus está disponível a nós. No outro sentido, é uma conquista que nós fazemos diariamente quando nos encontramos com o Senhor. O texto está querendo dizer que a intimidade é uma importante conquista que nós alcançamos com oração e joelhos dobrados diante do Pai. Portanto, aqui nesse versículo de número 8 do capítulo 4 está o aprendizado fundamental. Aprendemos que se chegarmos a Deus e temos uma conversa com Ele de filho para pai, ou quem sabe de pai para filho, porque nós precisamos também ouvir o nosso Deus, em oração, Ele também se achega a nós. Que coisa maravilhosa. Mas observe o imperativo desse texto, meus amados irmãos, uma ordem, um comando que não pode ser desobedecido. O texto prossegue: além de nós nos achegarmos a Deus, em oração e intimidade, Ele se achega a nós. Tiago vai falar que nós precisamos purificar as nossas mãos. Tiago está se referindo aqui, meus amados, aquilo que está lá no nosso profundo do ser, lá na profundidade do nosso ser, lá na profundeza da nossa alma. Ou seja, aquilo que está escondido. Talvez algo que a nossa conduta, a gente pensa que está lá escondidinho, mas ela está se manifestando na nossa conduta. Mas
Tiago também fala ânimo dobre, ou seja, a gente fala que é muito leal ao Senhor, mas a nossa lealdade está dividida com outras coisas, talvez até com outro Deus. Então, o ânimo dobre é exatamente uma lealdade que não é concreta efetivamente, porque ela está dividida. Mas o texto também prossegue, meus amados irmãos, dizendo mais um imperativo: limpai o coração. Deus escuta a oração, o clamor, a petição, a intercessão de uma pessoa que tem o coração lavado por Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. Mas aqui limpai o coração diz respeito, meus amados irmãos, àquelas motivações internas que nós temos. Jesus ensinou que até no pensamento nós pecamos. Então limpar o coração tem a ver com isso. A oração, meus queridos irmãos, é componente essencial da vida cristã. É uma exigência espiritual, é uma exigência ética, é uma exigência humana. A oração não é apenas palavras, é a vida colocada. Oração é exatamente isso. É a vida colocada no altar do Senhor. Que Deus então nos ensine a dependermos dele mais e mais e a desenvolvermos, a praticarmos diariamente a oração. Que Deus te abençoe. Eu queria, meus amados irmãos, neste momento, compartilhar com vocês um outro texto muito importante, e a partir desse texto eu queria compartilhar com os irmãos os nossos pedidos de oração. Eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 138. Por quê? Quando a gente fala de oração, a gente no primeiro momento pensa em pedir, mas a nossa ênfase também que nós precisamos aprender e praticar é a gratidão. Oração de ações de graça. E o texto no Salmo 138, o versículo 1 diz assim: rendei graças ao Senhor de todo o meu coração. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos cantarei louvores. Como expressa o salmista aqui, meus amados irmãos, gratidão no coração. Vamos dar graças a Deus, vamos agradecer a Deus, porque as misericórdias dele, diariamente, a toda manhã, durante todo o dia, se renovam para conosco. Maravilha! Gratidão no nosso coração. Vamos agradecer ao Senhor. No mês de maio, nós não podemos esquecer, estamos no finalzinho de maio, intercedermos pelas nossas famílias, as famílias da igreja. Pelos casais, pelos filhos, pelos pais. Meus irmãos, nunca vivemos um tempo tão complicado para a família como nós estamos vivendo agora. Só Deus para guardar a nossa casa e nossa família. É o Senhor que edifica a nossa casa. Vamos orar então pelas nossas famílias. Mas orarmos também, meus irmãos, devido à preocupação que todos nós temos atualmente, que é a vida espiritual dos nossos irmãos. Diante da pandemia, desse isolamento social, a vida espiritual tem de ser colocada em oração no altar do Senhor. Nós não podemos permitir que a pandemia do coronavírus cause um estrago na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Vamos orar por eles. E também, meus amados irmãos, intercedermos pela igreja, pela liderança da igreja, pelos ministérios da igreja. Eu convoco os irmãos a se prostrarem em oração diante do Senhor nessa semana. Que o Senhor nos abençoe e que Ele seja a nossa proteção hoje e durante toda essa semana. Um abraço fraternal do seu pastor. Amém e amém.